Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos aqui, compartilhar aí com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que o nosso Deus, irmãos, Ele vai de encontro àquilo que você necessita. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai te abençoar, porque o nosso Deus assim Ele é fiel. Amém? Você que está aí na sua casa, se você quiser acompanhar essa leitura, fique à vontade em nome de Jesus. Agora, se você quiser somente ouvir, fique à vontade também, ok? Diz assim a santa e maravilhosa palavra. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, ele disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nesse início de noite, eu gostaria de poder trazer uma palavra para o seu coração, mas uma palavra que nós vamos subordinar a um determinado tema, que eu gostaria de colocar realmente esse tema: preservando a identidade de Cristo. Sabemos que quando falamos de identidade, quando falamos de identificação, na verdade, amados, quando nós falamos do contexto da palavra identidade, nós estamos falando de conjunto de característica própria e exclusiva de uma pessoa. E através dessas características, você sabe discernir se é ou não aquela pessoa. Então a identidade, ela serve para identificar um ser humano. A identidade, ela serve para identificar uma pessoa. Aonde uma pessoa for, aonde uma pessoa na verdade chegar, essa pessoa, para ser conhecida em meio à sociedade, principalmente instituições, tipo por exemplo banco, tipo por exemplo assim, em situações
banco, em situações, em outro tipo de instituições financeiras, ou mesmo até a questão do trabalho. Às vezes a pessoa ela vai fichar um determinado trabalho. Essa pessoa ela tem que apresentar alguns documentos. E esses documentos ao qual essa pessoa vai apresentar, no meio desses documentos tem ali o documento de identificação, chamado o RG, ou para muitos, na verdade, o documento de identidade. Esse documento serve para identificar, na verdade, o mesmo. Esse documento serve para identificar, sim, a pessoa. A pessoa que não tem, na verdade, esse documento, irmãos, essa pessoa ela fica sem identificação. Aonde essa pessoa, na verdade, amados, ela é obrigada a correr atrás das instituições competentes para poder tirar uma segunda via, para que essa pessoa, na verdade, ela não venha ficar sem identificação perante ali a sociedade. Então, o documento de identidade, o documento de identificação é muito importante, principalmente na era que nós estamos vivendo. Aonde você for, você tem que levar documento. Aonde você chegar, você tem que portar assim, esses documentos que vai, na verdade, identificar você perante essa sociedade. E quando nós falamos, na verdade, de preservar a identidade de Cristo, não é diferente, meus irmãos. Quando Jesus realmente ele me resgatou, quando Jesus realmente ele me chamou, quando Jesus realmente chama um ser humano, chama o homem, chama a mulher, na verdade, amado, nós passamos, na verdade, agora a conhecer a Tua Palavra, passamos a conhecer agora as Tuas Escrituras, e agora nós vamos começar, na verdade, a se identificar. Nós vamos começar a aprender aquilo que o meu Jesus, aquilo que a palavra, na verdade, abomina, e aquilo que a palavra, na verdade, ela realmente aceita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que quando nós, na verdade, passamos a seguir a Jesus, quando nós passamos a caminhar a jornada de Cristo, nós passamos, irmãos, automaticamente, aleluia, espiritualmente assim dizendo, a começar a gerar algumas características que nos caracteriza como cristão, né? Estamos, na verdade, a gerar os frutos do Espírito Santo, que é, na verdade, uma das características. E quando nós falamos, na verdade, de preservar ou preservando a identidade de Cristo, irmãos, na verdade, nós, na verdade, devemos ter realmente algo que o mundo aí fora não tem. Algo que as pessoas aí fora que ainda não serve, na verdade, o Senhor não tem, chamado a pessoa do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós somos, na verdade, diferentes. É por isso que nós somos, na verdade, pessoas, aleluia, pessoas diferentes. Porque não que nós somos melhores, como eu disse aqui agora há pouco, não que nós somos pessoas ao qual realmente assim, o Senhor olha realmente para mim e vê que eu sou melhor do que o ciclano, do que o beltrano. Não, o nosso Deus ele nos chama, como está escrito em Mateus capítulo de 22, versículo 14. Diz o seguinte, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, o nosso Deus nos chamou, como está escrito também em Mateus capítulo de número 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, essa chamada, então essa convocação, a salvação é para todos. Mas infelizmente nem todos, irmãos, ouvem a voz do Senhor como deveriam ouvir. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, como na verdade o Espírito Santo de Deus quer que nós possamos ouvir, o que acontece? Nós passamos na verdade a se entregar a nossa vida a Ele. E aí a nossa vida, o nosso caminho passa a ser na verdade um outro caminho. O nosso caminho agora passa a ser realmente o caminho chamado caminho de Cristo. Jornada cristã que vai nos conduzir à salvação eterna. Então isso é muito interessante. Então quando nós falamos no contexto de identidade, na expressão de identidade, irmãos, nós estamos falando de nós levar as características de Cristo sobre a nossa vida. Eu preciso gerar essas características. Você precisa, na verdade, gerar também
essas características. Irmãos, se nós não gerar essas características, as pessoas aí fora, elas não vão, na verdade, me enxergar como um servo do Senhor. As pessoas não vão enxergar você como servo do Senhor. Por quê? Porque nós não estamos gerando, aleluia, nós não estamos gerando a característica de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E uma das coisas interessantes aqui, quando eu vejo a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia fala assim que nós, na verdade, devemos ter um requisito fundamental para que nós possamos realmente fazer o que? A gerar essa característica que identifica nós como cristãos. Jesus, ele falou algo interessante. Jesus, ele falou assim que ele ia para o Pai. Ele ia subir para o Pai. E se ele fosse subir para o Pai, ele ia rogar ao Pai que enviasse um Consolador. O mesmo Jesus disse: olha, não vou deixar vocês órfãos. Os discípulos estavam perturbados. Os discípulos estavam preocupados. Porque Jesus estava declarando que ele haveria de morrer. Ele haveria de deixar esse mundo. Ele haveria de deixar passar realmente pela humilhação da cruz. Só que ele deixou uma promessa. E essa promessa, Jesus, ele falou que ele, na verdade, haveria de ressuscitar o terceiro dia. Mas quando, na verdade, chegou o momento de Jesus realmente enfrentar a morte cara a cara, e os discípulos, na verdade, ouvindo realmente as declarações de Cristo, os discípulos começaram a entristecer, meus irmãos. Os discípulos começaram a ficar preocupados. Agora veja só, o que passou na cabeça dos discípulos, irmãos? O que passou na cabeça dos discípulos, quando, na verdade, eles se entristeceram, se angustiou, a ponto, na verdade, querido, louvado seja Deus, de ficar realmente perturbado. Porque Jesus, ele disse, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou para o Pai. E se eu for para o Pai, eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Agora veja algo interessante. Por que Jesus, ele falou, não se turbe o vosso coração? Porque os discípulos estavam já perturbados, porque sabia que Jesus ia morrer. Jesus estava dando toda a diretriz, todas as informações, que ele haveria de deixar esse mundo. E aí Jesus ele solta essa palavra, irmão, de consolo, de conforto. E quando ele fala assim que se ele for para o Pai, ele vai rogar ao Pai que envie um outro Consolador. Esse Consolador, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que em João capítulo 16, versículo de número 8, quando o Espírito Santo vier, que é o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de convencer o ser humano do pecado, da justiça e também do juízo. Então o Espírito Santo, ele trabalha no convencimento. Ele trabalha onde nós vamos nos convencer, aonde nós passamos a nos converter. Eu não estou falando para você ficar convencido que existe um céu e que existe um inferno. Eu estou falando que nós, na verdade, somos convencidos pelo Espírito Santo através do poder da palavra. E uma vez que você é convencido, meu irmão, você realmente se torna um convertido. Você realmente começa a se converter dos seus maus caminhos. E você começa a trilhar um caminho de justiça. Você começa a trilhar um caminho da verdade. Você começa a trilhar um caminho que vai levar você aos céus, que vai levar você, aleluia, chegar naquilo que Jesus realmente falou, que um dia ele prometeu lá atrás, que é a salvação eterna. Então, primeira situação que todo ser humano tem que ter, louvado seja Deus,
para poder, na verdade, amados e queridos irmãos, para poder gerar essa característica de cristão, de Cristo, se chama Espírito Santo de Deus. Você, na verdade, amado, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não vai convencer você do pecado. Todas as vezes você vai olhar, você vai pecar e você vai achar que você está fazendo a coisa certa, porque só o Espírito Santo de Deus, ele tem poder de nos convencer no pecado, ele tem poder de nos convencer da justiça, e ele também tem poder de convencer nós do juízo. Só o Espírito Santo de Deus tem esse poder. A leitura que outrora nós acabamos de ler é uma leitura interessante. O apóstolo Paulo agora em Éfeso, a Bíblia fala que Paulo agora chegou em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia fala assim que havia um discípulo, varão eloquente, varão que pregava muito a palavra do Senhor, chamado Apolo. Este Apolo aqui, ele estava em Corinto. E Paulo passou por todas as regiões superiores. E ele chegou ali a Éfeso. Chegando ali na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, como ele sabia fazer, e muito bem, era pregar a palavra do Senhor por inspiração da pessoa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ali, irmãos, começou a pregar naquele lugar. O apóstolo Paulo começou a levar a palavra ali, naquela região. E o interessante é que quando ele começa agora a pregar, ele encontra mais ou menos 12 varões. Esses 12 varões eram discípulos. Existe uma palavra, irmãos, na palavra de Deus, que fala assim que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo ali na hora, ele reconheceu que aqueles varões eram diferentes. E aí Paulo chega e começa, na verdade, a lhes perguntar: já recebesse vós o Espírito Santo quando cresces? Aí eles vêm com uma pergunta, irmãos. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo de número 2. Veja só, como pode ser uma pessoa discípulo, sendo que ela não conhece o personagem crucial do Evangelho, que é a pessoa do Espírito de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele pega e faz a seguinte pergunta: aleluia! Ai, então em que vocês são batizados? Ah, nós somos batizados no batismo de João. Ou seja, esses 12 varões eram discípulos de João Batista. E aí Paulo falou assim: ah, certamente vocês são batizados no batismo de João, acerca do arrependimento. Só que João, quando ele estava falando acerca desse arrependimento, ele dizia algo interessante. Ele falava ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, a espinha dorsal, da ministração de João Batista, irmãos, era uma ministração cristocêntrica. Embora no seu início, do seu ministério profético, ele não tinha conhecido ainda Jesus. Ele não sabia quem que era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Mas ele estava já pregando como os profetas anteriores pregavam, acerca da pessoa do Cristo ungido. Louvado seja Deus. Ele estava, na verdade, como ele falou, ele estava preparando o quê? A eira. Ele estava preparando a estrada. Ele estava preparando, irmãos, o local, o ambiente, para que o próprio Jesus Cristo viesse. E ali muitos os discípulos ali, muitas pessoas na época,
que ouviu, na verdade, a palavra através do profeta João Batista, se converteram. Começou a acreditar, começou a crer nas palavras desse homem. E a Bíblia vai dizer que ele começou a batizar as pessoas. E tudo indica que esses homens aí ouviu as ministrações de João Batista, porque era discípulo de João Batista. E quando o apóstolo Paulo falou, olha, certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo se cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Na época da sua ministração profética, as pessoas chegaram até João e falaram assim, ô João, você é o Cristo? Aí ele falou assim, não, eu não sou o Cristo. Esse Cristo, ele vai vir depois de mim, e ele é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno de desatar a sua sandália. Esse Cristo, eu, na verdade, João, batizo vocês nas águas, batizo vocês com batismo nas águas, mas este vai batizar vocês com fogo e no Espírito Santo. Então, irmãos, João Batista aqui, ele estava se colocando no seu devido lugar. Ele sabia que, na verdade, era somente uma voz que clamava ao deserto. Ele sabia que ele simplesmente veio para preparar a chegada do Messias. E ele começa agora realmente a pregar. Começa agora a preparar, aleluia, começa a preparar realmente esse momento exclusivo, momento maravilhoso, pleno da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses discípulos aqui, na verdade, querido, eram realmente discípulos de João, mas eles não acreditavam no Espírito Santo, mesmo porque eles não conheciam. Esse discípulo aqui não estava quando Jesus fizer a promessa, olha, ficar em Jerusalém até que do alto venha a ser revestido de poder e glória. Eles não estavam quando Jesus ele fez essa promessa. Esse discípulo aqui não estava ali com mais ou menos 120 almas dentro do cenáculo, onde todos eles ali foram batizados do Espírito Santo. Esse discípulo não estava. Então, como poder falar de algo sendo que eu não conhecia? Como poder falar de algo sendo que na verdade não foi apresentado para eles? É a mesma coisa você, meu irmão, que está aí na sua casa. Às vezes você tem vontade de pregar. Às vezes você tem vontade de levar essa palavra maravilhosa. Mas você não se preocupa, na verdade, em vir para a igreja. Você não preocupa em vir ouvir a palavra do Senhor. Você não preocupa realmente em ser ensinado. Você não se preocupa também em aprender. Agora eu te pergunto algo para você. Como que você vai falar de Jesus, sendo que você não conhece nada de Jesus? Existe um pastor americano, irmãos. E esse pastor americano, é interessante algo que ele fala. O nome dele é John Piper. Esse pastor, ele tem na verdade uma colocação interessante. A Bíblia fala, Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala que, ora, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, correto? Mas esse pastor, ele vai falar algo interessante. Se a fé, ela vem pela palavra de Deus, então na ausência da palavra, a fé vai embora. E eu fiquei pensando, realmente, irmãos, como que eu vou ter a fé na pessoa de Jesus, sendo que eu não ouço, eu não procuro ouvir, eu não procuro aprender acerca da sua palavra? É a palavra de Jesus, segundo João escreveu, que testifica. É a palavra de Deus que testifica da pessoa de Jesus. Então nós vemos aqui, amados, que estes discípulos começou a ouvir o apóstolo Paulo. Aí no versículo de número 5, vai dizer o seguinte, ó, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes
Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você viu que coisa interessante, irmãos? Quando na verdade eles ouviram acerca da pessoa de Jesus, acerca daquele que João Batista estava falando, eles passaram a crer, e ali foram batizados em nome de Jesus. E quando foi batizado em nome de Jesus, Paulo impôs as mãos sobre eles, e segundo a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre eles, e aí eles foram batizados com o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Algo interessante também que eu li e achei muito interessante, que nós assembleianos, nós que somos pentecostais, nós gostamos muito do fogo, nós gostamos muito do reteté, nós gostamos muito de dar liberdade à pessoa do Espírito Santo. Mas uma das coisas que a gente tem visto muito, muitas pessoas, infelizmente, que às vezes não vigia, passa a falar em línguas, passa a falar em línguas, passa a profetizar, e as pessoas não vigiam, e às vezes sai de um culto abençoado, onde Deus manifestou de uma forma poderosa, e onde o Senhor testificou através da sua palavra, e essa pessoa pulou, se alegrou na presença de Deus, e essa pessoa passa a perder tudo aquilo que ela recebeu, porque quando ela sai da porta para fora, irmãos, ela começa a falar mal de A, de B ou de C. E eu li uma palavra bastante interessante, diz algo interessante, queridos, que quem fala em línguas é dom. Agora, quem segura a língua é fruto. Entendeu? Falar em línguas é dom. Agora, segurar a língua é fruto. Você está entendendo? Então não adianta falar em línguas estranhas, entendeu? Que é um dom. E eu aprendi dentro da palavra de Deus que dom não salva ninguém, irmãos. Eu sou pentecostal, gosto de dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Mas a liberdade que nós devemos dar para a pessoa do Espírito Santo de Deus, tem que haver uma sintonia com a palavra, tem que haver uma sintonia com a Escritura Sagrada. Não adianta eu falar em línguas estranhas, não adianta eu profetizar na igreja, não adianta eu derramar lágrimas na casa do Senhor, sendo que, na verdade, lá fora, eu pego tudo aquilo que eu fiz, que eu recebi aqui dentro. Entendeu? Então, amados, vamos colocar isso no nosso coração, meus irmãos. Vamos colocar isso no nosso coração. Entendeu? Falar em línguas é dom, mas segurar línguas é fruto. Então vamos gerar fruto. Vamos dar testemunho. Vamos dar testemunho. Entendeu? Ok? Então nós vemos aqui, meus amados, que eles foram batizados em nome de Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. E uma coisa interessante, que eles, após o revestimento, fazia, ou passou a fazer, antes desse momento épico na vida deles, após o recebimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, depois que eles receberam, depois que eles começaram a falar em línguas e começaram a profetizar, esses 12 varões, versículo 8, começou a entrar na sinagoga e falava ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Eles entravam na sinagoga dos judeus e começou a apresentar a Jesus Cristo de uma maneira ousada.
e começou a persuadir a todos aqueles que estavam assim ouvindo, irmãos. Irmãos, se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos impulsionar a fazer a vontade dele. Ele vai nos impulsionar, fazer você levar a sua palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus aqui que está dizendo. Entendeu? É a palavra de Deus que está dizendo. Eles começaram a pregar de forma ousadamente e começou a persuadir ali dentro da sinagoga no espaço de 3 meses. Por que eles não faziam isso antes? Porque eles não conheciam. E se eles não conheciam a pessoa do Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo. Você viu que coisa interessante, irmãos? Você viu que coisa interessante? Querido, que nós possamos velar dessa presença, que nós possamos velar dessa comunhão. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele quer que nós possamos, irmãos, preservar a identidade de Cristo sobre as nossas vidas. Quem preserva a identidade de Cristo passa, na verdade, a gerar os seus frutos, passa a gerar, aleluia, passa, na verdade, a viver os teus ensinamentos. Quem que preserva, na verdade, amados, a identidade de Cristo, passa a viver como Cristo. Quem, na verdade, irmão, preserva a identidade de Cristo, irmãos, começa, na verdade, a caminhar como Cristo caminhou. Você tem preservado a identidade de Cristo na sua vida? Então por que você não tem amado o seu próximo? Jesus, ele falou algo interessante. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você tem o Espírito de Cristo, se você está perseverando, ou melhor, se você está preservando a sua identidade, as suas características sobre a sua vida, você tem que amar o seu próximo. E eu vou mais além. Amar o seu próximo é muito fácil, mas amar aquele que te persegue, aí eu quero ver. E Jesus falou isso: amai-vos aquele que vos persegue, amai-vos os maldizentes, amai-vos aqueles que levantam a língua para te caluniar. Se você tem preservado a identidade de Cristo, por que você não tem amado o seu próximo? Nesses últimos dias, irmãos, Deus está falando demais comigo sobre isso. Nesses últimos dias, Deus está falando demais sobre essa situação, queridos. Deus, ele quer que você venha entender. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, em nome de Jesus Cristo, Rabacanta, Rabassui, Carabahai, passa a preservar a identidade de Cristo na sua vida. Passa a amar aquelas pessoas realmente que maldizem a sua pessoa. Passa a amar aquelas pessoas que te perseguem. Passa a amar aquelas pessoas que infelizmente que declaram de forma clara que não gostam de você. Passa a amar aquelas pessoas, na verdade, que perseguem a tua vida. Passa a amar essas pessoas. Quando preservamos a identidade de Cristo, nós somos diferentes. Quando nós preservamos a identidade de Cristo, irmãos, nós passamos, na verdade, nós passamos a viver realmente os teus ensinos, a viver realmente aquilo que Ele nos ensinou. Você tem preservado a identidade de Cristo sobre a sua vida? Espírito Santo de Deus, se você tem preservado a identidade de Cristo na sua vida, você tem que ter o Espírito de Cristo, que é a pessoa do Espírito Santo em você. Esses discípulos aqui, não conheciam o Espírito Santo. E quem não conhece o Espírito Santo não conhece Cristo. Quem não conhece Cristo não pode conhecer o Espírito Santo. Aleluia! Espírito Santo de Deus. E eles começaram a persuadir, eles começaram a pregar de uma maneira ousada. Quando nós temos a pessoa do Espírito Santo, quando na verdade Ele nos reveste, Espírito Santo de Deus, irmãos,
nós passamos a fazer a sua vontade. Você às vezes está na sua casa agora, neste momento, e você tem falado: eu não tenho capacidade, pastor, eu não posso fazer algo do Senhor, porque eu não sei, eu sou uma pessoa iletrada, eu sou uma pessoa indouta, eu não tenho, na verdade, realmente conhecimento. Mas nesta noite eu quero dizer para você: se você, na verdade, preservar a identidade de Cristo, não é você que vai fazer, mas Cristo, Ele vai usar você para você fazer a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui que eles começaram a se fazer. Por que antes, irmãos, eles não faziam? É porque antes eles não tinham a pessoa de Cristo na vida deles. Antes ele era somente convencido. O que tem de crente convencido não está escrito. O que tem de crente, na verdade, que só olha para a palavra logos, só olha para a escrita, mas não deixa, na verdade, não vai em busca da palavra rema, a palavra revelada, a palavra, na verdade, que vai de encontro àquilo que o seu coração precisa. Como Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é tão penetrante de qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão, ela penetra no fundo da nossa alma, que vai na divisão da nossa alma com o nosso espírito, e discernindo a intenção de todo o coração. Essa é a palavra rema. Você às vezes tem lido a palavra, você tem lido a palavra, mas a palavra escrita. Mas Deus, Ele quer que você venha entender se é escrita. Deus, Ele quer que você venha entender sim a escrita da palavra, mas Ele quer também revelar o rema. Deus, Ele quer te dar o logos, que é a escrita, mas Ele quer te dar o rema. E o rema vai na divisão da nossa alma com o nosso espírito, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é tão penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra nas juntas, na medula, e discernindo a intenção do nosso coração. Aleluia. Esses 12 discípulos aqui não sabiam disso, e Deus agora envia o apóstolo Paulo para poder lhe apresentar. O Espírito Santo, ele quer realmente testificar o nosso coração. O Espírito Santo, ele quer mover realmente dentro de nós. Você que está aí na sua casa nesta noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele está esquadrinhando o seu coração agora, e está dizendo neste momento para você: viva a minha palavra, preserva a minha identidade que eu coloquei realmente sobre vós, através da pessoa do Espírito Santo. E a Bíblia fala, queridos, versículo 9: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, o caminho aqui, meus irmãos, é o Evangelho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Deus, Ele não vai te obrigar a se converter. O Senhor, Ele não vai obrigar você a andar nos seus caminhos. Ele não vai fazer isso. Ele não é igual Satanás. O nosso Deus, Ele é um cavaleiro. É por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo de Deus, primeiro, ele bate. A igreja de Laodiceia aqui, nesse contexto, nessa referência, era uma igreja que passou por algumas situações adversas naquela época.
Naquela época houve um grande terremoto ali. E segundo a história vai dizer que aquela cidade, a cidade de Laodiceia, elas poderiam entrar em contato com o Império Romano para que Roma pudesse auxiliar eles na reconstrução ali daquela cidade. Mas era uma cidade próspera. Era uma cidade realmente bastante rica. E ali eles pegaram, eles mesmos, a cidade mesmo, reconstruiu o povo, a população daquela cidade, reconstruiu a cidade. Edificou novamente a cidade. Eles mesmos, sem a ajuda de Roma. E com isso, eles deixaram a prepotência entrar, arrogância. Sabe aquele espírito de superioridade? Laodiceia tinha esse espírito de superioridade. E essas situações entrou na igreja ali na Laodiceia. Ali em Laodiceia. A ponto de expulsar o Espírito Santo de dentro dela. Por isso que eu recitei aqui Apocalipse 3:20. O Espírito Santo de Deus estava batendo na porta da igreja para poder entrar. Sabe qual que era a declaração de prepotência daquele povo? Ah, rico sou e de nada tenho falta. Aí o Espírito Santo de Deus brada: vocês é rico, de nada tem falta. Vocês não sabem que vocês é mais que é pobre. Vocês são pobres. Vocês declaram: rico sou e de nada tenho falta. Vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, desgraçados e nu. Aconselho-te que compre, olha para você ver, colírio. Vocês não sabem que vocês estão cegos. Vocês não sabem que vocês estão pobres e nu. Era isso que o Espírito Santo de Deus estava dizendo. Naquela cidade, irmãos, vocês lembram que eu falei que era uma cidade rica? Naquela cidade havia, na verdade, ali uma água. Havia água ali naquela cidade, para você ter uma ideia. E essa água era água medicinal. E essa água, por ser medicinal, servia de muitos atrativos, de muito turista. Entendeu? As pessoas iam ali realmente só para se curar. E além disso, havia um colírio ali que só naquela cidade tinha um hospital especializado para poder curar a pessoa que tinha problema de visão. E além disso, havia na verdade um tecido de lã preta, brilhante, que só era produzido ali naquela cidade. E esse mesmo tecido era exportado para os países de fora e para as outras cidades. Então aquela cidade era uma cidade muito rica. Era uma cidade muito rica. Mas essa riqueza material começou a inflamar o coração deles. Começou a fazer que eles pensassem que eles eram melhor do que A, do que B, do que C. E esse tipo de espírito estava entrando nas igrejas. Aí a ponto que eu falei para vocês: vocês não sabem que vocês são cegos, miseráveis, desgraçados, pobres e nu. Entendeu, irmãos? Então, por aí vocês vêem. Na questão, olha você ver que ironia. Eles tinham, na verdade, um colírio que era só produzido ali, que tratava pessoas que tinham problema de visão. Eles tinham também um tecido que só era fabricado ali. Não é isso? E eles tinham, na verdade, riquezas ali, irmãos. E aí o Espírito Santo fala: eu aconselho-te vocês, que vocês realmente venham procurar
Olha para vocês verem. Venha procurar, vamos ver lá para você ver o que está escrito. Apocalipse 3. Olha para você ver o que o Espírito Santo de Deus falou. Eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, e cego, e nu. Olha lá o conselho do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unge os olhos com colírio, para que vejas. Entendeu? Então esse era o conselho do Senhor. Agora, olha para você ver, aquela cidade produzia tudo isso: tecido, colírio, a água que eu falei para vocês, que era uma água realmente superaquecida, naturalmente assim dizendo, que servia como medicina também. Então Deus começou a confrontar a riqueza naturais ali daquela cidade com a miséria que eles estavam vivendo espiritualmente assim falando. O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta você conquistar tantas e tantas coisas se você realmente não está bem com Deus. Entendeu? E detalhe, Jesus ele nunca prometeu isso, meus irmãos. Jesus ele nunca prometeu isso. Então, os irmãos aqui começaram realmente a pregar. Começou realmente a pregar a palavra e tudo. No versículo 9, como eu já estava dizendo, mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, irmãos, não adianta. Como está escrito, é Deus que converte. É Deus que converte. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Entendeu? Não adianta a gente tentar convencer as pessoas. Quem convence o ser humano, o homem, do pecado, da justiça e do juiz é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Deus ele quer que somente você pregue. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Somente isso. E esses irmãos aqui começaram a entender o que era preservar a identidade de Cristo. Agora veja só, versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Então a palavra do Senhor começou a expandir ali naquela região. Por espaço de 2 anos, explodiu a palavra do Senhor. E era tão intensa a fé daquele povo, que chegava até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fabricava tendas. E segundo a história, a Bíblia vai dizer que, no versículo 12, de sorte que até os lenços que Paulo usava para poder trabalhar, eram levados pelo povo. Entendeu? Eram levados pelo povo. O povo chegava e acreditava tanto no poder de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo, que começou a pegar avental, começou a pegar lenço e levavam aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Irmãos, isso é interessante. Não é porque, queridos, não é porque as pessoas com ato de fé pegavam lenços, pegavam aventais, quer dizer que eu vou ungir, eu vou consagrar um lenço aqui na igreja, no Ministério da Unção que Liberta, e vou sair levando, ó, você pode levar esse lenço para a sua casa, que a sua casa vai ser abençoada. Não, irmãos, não é assim. Eu não posso usar realmente uma referência, eu não posso usar realmente um texto ou um versículo isolado e aplicar como doutrina, irmãos. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Aqui foi uma situação aqui que
que houve uma necessidade, e foi pela fé desse povo. Tiveram essa fé, e pela necessidade que Paulo não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, pela fé, eles foram lá e fizeram. Você não vê o apóstolo Paulo fazer isso. Eles pegaram os aventais, os lenços de Paulo, foram lá, a enfermidade realmente era expulsa do corpo das pessoas, e os demônios também eram expelidos pelo poder de Deus. Entendeu, meus amados? Veja só, então Paulo, quando ele chegou nessa região, ele fazia muitas coisas, através do poder do Espírito Santo, porque ele sabia o que era preservar a característica, a identidade em Cristo na sua vida. Mesmo porque, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu? Então Paulo sabia o que era, na verdade, preservar, né, as características de Cristo na vida. Paulo sabia disso. Paulo entendia o que era isso. Mesmo porque você vê tantas e tantas coisas que ele fez na obra do Senhor. E agora eu quero perguntar para você, nesta noite: você tem procurado preservar as características de Cristo na sua vida? Você tem procurado preservar a identidade de Jesus na sua vida, meu irmão? Ou você, na verdade, não tem se preocupado tanto com isso? Porque se você não estiver se preocupando com essa situação, você tem entristecido a pessoa do Espírito Santo. Você tem entristecido a pessoa do Espírito Santo, e você tem tirado totalmente a liberdade do Espírito Santo de Deus. Tira a sua vida, você realmente está disseminando essa liberdade que Ele gostaria de ter na sua vida. Você tem tentado a preservar a identidade de Cristo na sua vida? Você tem preservado? Eu vou provar para você aqui que Paulo, ele preservava a identidade de Cristo. Ele preservava, dentro do texto aqui, Paulo ele vai mostrar que ele preservava. Ah, Espírito Santo de Deus. No versículo de número 13, diz o seguinte: em alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Irmãos, havia ali naquela região alguns exorcistas, pessoas, na verdade, que trabalhavam para expelir ali demônios. E havia, na verdade, um rapaz ali que estava endemoniado. O texto vai dizer que esses moços judeus vai repreender esse demônio. Como? Eles começaram a invocar a Jesus Cristo. Eles começaram a invocar Jesus Cristo. Irmãos, se você tem preservado a identidade de Cristo na sua vida, grava isso no seu coração. Você não precisa usar ponte, ok? Usar pessoas para chegar na fonte. Você não precisa usar a pessoa do pastor Edilson, entendeu? Para chegar até Jesus. Mesmo porque Jesus ele disse: ó, tudo que pedi em meu nome, crendo, recebereis. Se você tem se preocupado em preservar a identidade de Cristo na sua vida, fica tranquilo, porque se você tem se preocupado e você tem respeitado a palavra do Senhor, o Senhor ele vai te dar autoridade, ousadia para você repreender o mal. Não precisa você usar o nome de pastor Edilson,
Não precisa você usar nome de pastor A, de pastor B, apóstolo, bispo, não precisa. É somente usar realmente o nome correto, o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Como o apóstolo Paulo falou aos filipenses, irmãos, Jesus ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas ele na verdade se aniquilou, esvaziou de si mesmo, ao qual ele tem um nome que está acima de todos os nomes, um nome que toda língua há de confessar, um nome que todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar, tanto no céu e na terra, até debaixo da terra. Então esse nome tem poder, esse nome tem poder. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Xarabassui Candarabassou de Candarabahai. O próprio Jesus Cristo, irmãos, ele disse, João capítulo 15, versículo 7, ele falou algo interessante: louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que você quiser e vos será feito. Esses homens aqui estavam usando na verdade Paulo como ponte, porque eles não tinham intimidade, não tinha intimidade com Jesus. Ei, se você tem preservado a identidade de Cristo na sua vida, você tem que entender que você tem que ter intimidade com Ele. Não precisa você usar nome de A, nome de B para chegar à pessoa dele, mas você pode ir direto, porque Jesus está na sua vida. Jesus está na sua vida. Eles falaram assim, ó, demônio, eu desconjuro de você, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. É porque eles não tinham intimidade com Jesus, meus irmãos. É porque eles não tinham comunhão com Jesus. Quem preserva a identidade de Cristo, ele tem que entender, eu preciso ter comunhão com Jesus Cristo. Mas agora, como que você vai ter comunhão com Jesus Cristo, se você não se preocupa em ser membro de uma igreja? Porque Jesus, ele é o cabeça. Jesus, ele guia a igreja. A identidade de Cristo sobre a sua vida, sendo que você não está ligado no corpo dele, que é a igreja. Você não participa de Santa Ceia. E o próprio Jesus, eu estou usando o Bíblia, irmãos, o próprio Jesus, no capítulo número 6 de João, ele vai dizer algo interessante. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. Ele está falando de comunhão, meus irmãos. Eu vou dizer que essas pessoas aqui, ó, esses 7 varões aqui, filhos de Cefa, ou de Seva, eu vou dizer para você que eles tinham comunhão com Cristo. Não tinha. Pela declaração deles aqui, irmãos. Demônio, eu amaldiçoo você em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham comunhão. Eles não conseguiam preservar a identidade de Cristo, porque não conheciam Cristo. E você vive dizendo que você conhece a Cristo, mas você não tem se preocupado em preservar a identidade de Cristo sobre a sua vida. Preserva a identidade de Cristo. Jesus, ele ama o próximo, como ele falou, olha, assim como eu amei vocês, amai-vos uns aos outros. Louvado seja o nome de Jesus. Quem preserva a identidade de Cristo, ele ama o nosso Deus acima de tudo e de todos. Amai-vos a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você colocar Deus acima de tudo. Esses 2 mandamentos aqui, irmãos, é primordial. Se você não ama o seu próximo como você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Amai-vos a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de
todo o seu intelecto, de toda a sua força, amai-vos a Deus. É o primeiro mandamento, irmãos. O segundo é semelhante a este: amai-vos aos outros, assim como eu vos amei a vós. Você tem preservado a identidade de Cristo? Por que você não se preocupa? Eu não sei se eu estou falando aí nesta noite de pessoas realmente que estão fora de comunhão. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, querido, que eu não estou aqui para apontar o seu erro. Julgado. Da mesma forma que você mede, você será medido. Então eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para estender a mão e poder dizer para você: estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para poder auxiliar você. Pastor, eu estou sem força. Eu estou aqui para ajudar você naquilo que você precisa. Pastor, eu gostaria de uma visita. É só você mandar uma mensagem aí, que eu vou sentir honrado de poder visitar você. Desde quando você não congrega em nenhum ministério? Porque eu tenho um princípio comigo, irmão. Se você está congregando no ministério, o seu pastor tem responsabilidade com você. Ele vai ter que prestar conta perante a sua alma. Se você está parado, se você é uma pessoa que não congrega, mas gostaria de começar a congregar, a ir para uma igreja, se você gostaria realmente de receber uma visita pastoral, eu estou aqui pronto para poder te auxiliar. É importante eu dizer, desde quando você não frequenta o ministério. Porque eu tenho um princípio comigo: se eu vou visitar você frequentando o ministério, o que acontece? Eu vou estar desrespeitando o seu pastor, que você é membro. Entendeu? O seu pastor, ele tem responsabilidade com você. O seu pastor, ele vai apresentar você perante o Senhor. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai a eles, porque ele vela na vossa alma e um dia vai ter que prestar conta dela. Entendeu? Então eu tenho esse princípio, irmão. Se eu vou visitar você que congrega, você que está congregando, você que tem um pastor realmente como autonomia, como seu líder espiritual, eu não posso visitar você. É ele que tem a responsabilidade para com a sua vida. Ele que tem que visitar você. Entendeu, querido? Amém? Para que nós possamos, irmãos, terminar esses exorcistas aqui, segundo a Bíblia fala, eles tentaram expulsar aquele demônio usando nome de terceiros para chegar até Jesus. Eu quero dizer para você: se preocupa com a sua vida espiritual. Preserve a sua vida espiritual em nome de Jesus. Não haja desse jeito, não fica dessa forma. Jesus, ele quer te dar autoridade. Quem preserva a identidade de Cristo sobre a sua vida, o nosso Deus, ele responsabiliza, nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá ousadia. E nesta noite eu gostaria de perguntar a você: como que você está? A sua vida espiritual. Esses homens aqui, ó, segundo o texto vai dizer que esse demônio falou algo interessante. Falou assim: olha, Jesus eu conheço, até esse Paulo que vocês estão falando eu conheço, e vós, quem são? Você viu, irmãos, que quem preserva a identidade de Cristo é conhecido até no inferno, é conhecido até nas regiões celestiais, é conhecido. E a Bíblia fala assim que esse demônio que se apoderou desse moço partiu para cima desses 7 varões, irmãos. 7 varões. E conseguiu dominar 2. O texto vai dizer uma frase interessante: ascennoreando, ou seja, dominando. Dominou 2 e pôde mais do que eles. E a Bíblia fala assim que
apanharam. Apanharam e apanharam muito, irmãos. Ficou todo despido. Ficou todo despido. E ter ficado, e pelo fato de ter ficado despido, eles foram embora, todo envergonhado. Quando você se preocupa em preservar a identidade de Cristo na sua vida, você começa a gerar as suas características para o mundo aí fora ver. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 13, ele vai dizer que vós sois o sal da terra e luz deste mundo. As pessoas vão começar a ver as características de Cristo sobre a sua vida, porque você tem se preocupado pelo poder da palavra de preservar as suas características sobre a sua vida. Eu gostaria de convidar você a orar juntamente comigo. Então feche os olhos juntamente comigo. Senhor nosso Deus e soberano e querido eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir a Ti neste momento, Senhor, e quero poder glorificar o Seu bendito e maravilhoso nome. Jesus, eu quero apresentar, Deus amado, Senhor, esta palavra. Palavra esta, Deus querido, ó Pai, que bateu muito, Senhor, acerca, Deus querido, ó Pai, de nós preservarmos, Senhor, a identidade do Senhor sobre a nossa vida. E que nós, ó Pai querido, possamos assim fazer, Pai. Porque no mundo que nós estamos vivendo, ó Deus querido, ó Pai eterno, nós não podemos agir como o mundo age. Eu quero te pedir a Ti, quero apresentar esse irmão, essa irmã, esses, ó Deus querido, ó Pai, aqueles que vão ouvir, Pai, ainda, Senhor, esta palavra. Jesus vai de conta, ó Deus amado, Senhor, a vida dos Teus filhos, a vida dos Teus servos, porque eu acredito, ó Deus querido, ó Pai, no Teu agir, eu acredito, ó Deus amado, Senhor, no Teu mover. Eu acredito, ó Pai querido, que o Senhor tem poder de levantar o pobre, o caído, Senhor, a pessoa que está sem força, Deus amado, ó Deus eterno. Eu acredito que o Senhor tem poder para isso, ó Pai. E neste momento, ó Pai querido, Senhor, que o Senhor possa visitar esse irmão, ó Pai, essa irmã, que não tem tido força, Deus querido, ó Pai, de poder, Deus amado, ó Pai, gerar característica, Deus querido, ó Pai, do Senhor, como um bom cristão que é. Meu Deus, eu quero te pedir a Ti neste momento agora, a palavra, Deus querido, ó Pai, foi pregada, e uma das chaves, ó Deus querido, Senhor, que nós, ó Deus querido, ó Pai, na noite de hoje, nós aprendemos, ó Pai, para que nós possamos preservar a identidade de Cristo sobre a nossa vida. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre nós, e neste momento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ter liberdade, que o Senhor venha trabalhar, Deus querido, Senhor, de uma forma, Deus amado, ó Pai, extraordinária, de uma forma maravilhosa, aonde o Senhor possa de encontro, Senhor, aquilo, ó Deus querido, ó Pai, que tem trabalhado, ó Deus querido, ó Pai amado, Senhor, contra a nossa vida, contra o nosso crescimento, contra a nossa edificação espiritual. Jesus vai arrancando toda a seta, Jesus vai arrancando, ó Pai amado, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que não provém de Ti, o Senhor venha se arrancar. Rabacanta, rabassui, carabahai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa, Deus querido, ó Pai, trabalhar, Deus querido, ó Pai, na vida daqueles, ó Deus amado, Senhor, que vai ouvir, Deus querido, ó Pai, a Tua palavra, naqueles, ó Deus querido, Senhor, que vai compreender, Deus amado, aquilo, ó Deus querido, Senhor, que o Senhor quis falar, Pai, quis dizer, quis revelar nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.